Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Aqui é a professora Érica para uma nova videoaula. E hoje iremos finalizar o nosso lindo e maravilhoso capítulo 10. Iremos aprender como calcular o volume de alguns sólidos geométricos. Teremos como foco o paralelepípedo e o cubo. Então, sem mais delongas, vamos aprender como calcular o volume desses sólidos? Então, bora lá! Então, vamos iniciar falando sobre o volume de um paralelepípedo, né? Nas aulas anteriores, a gente falou sobre o volume. O volume, ele apresenta três dimensões. Quais são essas dimensões? Comprimento, largura e altura. Vocês estão lembrados? Bom, além de lembrar as dimensões presentes em um volume, que é o comprimento, largura e a altura, você também tem que lembrar o que é um paralelepípedo. Tia, dá um exemplo aí de um paralelepípedo para ficar mais fácil para mim? Claro que dou. Preste atenção. Pense em uma caixa de sapato. Essa caixa de sapato, ela apresenta comprimento, largura e altura. Pense agora em uma caixa de pasta de dente ou uma caixa de remédios. Ela também pode ser um exemplo de um paralelepípedo. Agora, pense no tablete de creme cracker. O tablete de creme cracker também é um exemplo de paralelepípedo. Que tal uma caixa de leite condensado? Outro exemplo de um paralelepípedo. Podemos encontrar no nosso cotidiano vários exemplos de paralelepípedo e podemos calcular o volume desses exemplos que eu acabei de dar. Como é que a gente vai calcular o volume desses objetos que eu falei? Do tablete de biscoito, da caixa de chocolate, ou da caixa de... a caixa de chocolate também. Ou da caixa de sapato, da caixa do leite condensado. Utilizando uma pequena e linda fórmula. A fórmula para calcular o volume de um paralelepípedo é V igual a C vezes L vezes H. Tia, o que é cada um? Calma, jovem gafanhoto. O V é de volume. O C é de comprimento. O L é de largura. E o H é de altura. Ou seja, para calcular o volume de um paralelepípedo, você vai multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Simples assim. Observe aqui a imagem. Aqui na imagem, nós temos um exemplo de paralelepípedo e nós conseguimos observar as três dimensões presentes nesse paralelepípedo. Temos o comprimento, olha aqui o comprimento, temos a largura e temos a altura, todos os componentes. E além disso, você pode observar que todos apresentam o quê? A mesma unidade. Não pode esquecer, precisa que essas dimensões estejam em todas com a mesma unidade. Vamos calcular esse paralelepípedo? Então, bora lá. Vamos ver aqui como se calcula, né, o volume dessa figura, desse paralelepípedo. Então, eu tenho que lembrar o quê? Que para me calcular o volume de um paralelepípedo, eu preciso do comprimento. Eu tenho o comprimento do paralelepípedo aqui? Tenho, é 5. Tenho que ter a largura. Olhe para a figura e me diga quem é a largura. Isso, 3. Agora me diga quem é a altura. Exatamente, o 2. Então, já que eu tenho todos os componentes necessários para calcular o volume da figura, agora é só calcular. Volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. O volume vai ser igual a 5 vezes 3 vezes 2.
Tia, de onde saiu esses números? Tá aqui. O comprimento eu não acabei de dizer que era 5? Então, o C, que representa como comprimento, eu substituí pelo número 5. L representa largura. A largura aqui não é 3? Então, onde tinha L, eu coloquei o número 3. E a altura é 2. Então, onde tem H, que representa a altura, eu coloquei o número 2. Eu apenas substituí os dados. Onde o que era o comprimento eu troquei pelo C e coloquei um número referente ao comprimento e fiz o mesmo com os outros componentes. Agora que eu já substituí as letras pelos números, o que é que eu vou fazer? Multiplicar. Quanto é 5 vezes 3? 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 2, 30. Então, 5 vezes 3 vezes 2 dá 30. 30 o quê? Centímetros cúbicos. Lembra que na aula passada eu falei, se a gente está falando de volume, a unidade vai estar em cubo, né? E outra forma de saber, tia, não quero decorar. Não quero saber que sempre que volume, se eu estou falando de volume, tem que ter um 3 aqui em cima da unidade. Não é assim que eu quero saber. Não é decorando assim. O que é que eu quero saber? Se você está multiplicando as três dimensões, você está multiplicando centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado. Centímetro ao quadrado vezes centímetro, centímetro ao cubo. Lembra, lá na aula anterior eu expliquei como é que a gente faz, né? Como os três são a mesma coisa, a gente repete, né, o centímetro e soma os expoentes. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Por isso, centímetros cúbicos. Estou dando uma pequena recapitulada. Essa parte aqui, né, dessa explicação por que é centímetro cúbico, a gente já viu nas aulas anteriores, beleza? Então, bora continuar. Bom, turminha, agora que a gente já aprendeu como calcular o volume de um paralelepípedo, vamos aprender como calcular o volume de um cubo. Então, bora lá. Bom, lembra, um cubo, ele é um pouco parecido com um paralelepípedo, porém, como eu disse, um pouco. Qual é a diferença? É que as suas três dimensões, elas apresentam a mesma medida, o seu comprimento, a sua largura e a sua altura vai apresentar a mesma medida. Isso é o que diferencia um cubo de um paralelepípedo. Como a gente acabou de ver, né, para calcular o volume de um paralelepípedo, a gente utiliza esta linda fórmula. Volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Mas como eu acabei de mencionar, em um cubo, essas três dimensões apresentam a mesma medida. Então, eu posso dizer que o volume de um cubo é igual ao lado vezes lado vezes lado, uma vez que todas as dimensões do cubo são a mesma. Você pode encontrar alguns livros que o volume do cubo é L ao cubo. O que é L ao cubo? O L ao cubo é o L vezes L vezes L, ok? Beleza? Não se preocupe, se você encontrar na internet o volume do cubo é L elevado a 3, né? Um 3 em cima do L, isso significa o quê? L ao cubo. E o que é L ao cubo? É L vezes L vezes L. Então, vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Calcule o volume da figura abaixo. Então, aqui nós temos um cubo. Tia, como é que a tia tem certeza que é um cubo e não um paralelepípedo? Se vocês observarem, o comprimento, a largura e a altura apresentam todas as mesmas medidas. Aqui eu tenho 4 centímetros, 4 centímetros e 4 centímetros. Como o comprimento, a largura e a altura são a mesma, o que significa que aqui nós temos um cubo. Então, para calcular, eu vou utilizar lado vezes lado vezes lado.
E se eu quisesse usar essa fórmula, teria algum problema? Não, porque no final vai dar em si a mesma coisa. Você vai multiplicar 4 vezes 4 vezes 4. Então, o volume é igual a 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, 64 centímetros cúbicos. Lembrando, é necessário que todos apresentam a mesma unidade. Tia, o que acontece se não tiver a mesma unidade? Você vai ter que transformar para deixar todo mundo com a mesma unidade. É obrigatório, ok? Então, bora continuar. Para a gente aprender, ter certeza que está tudo direitinho na nossa cabeça, vamos para um velho e bom praticando. Então, bora lá. O praticando que a gente vai fazer é uma questão que se encontra na página 299 do livro de vocês. Essa questão é a questão 37, então preste atenção. Uma caixa de água cúbica tem 1,2 metros de aresta internamente. Qual é o volume máximo de água que essa caixa de água pode conter? Preste atenção. Aqui ele já nos fala que a caixa de água tem a forma cúbica, ou seja, uma forma de cubo. Então, as suas três dimensões apresentam a mesma medida. E aqui nos informa que a aresta é 1,2 metros. Então, para calcular o volume dessa caixa de água, eu vou utilizar, L vezes L vezes L. Eu sei que cada aresta é 1,2 metros. Então, o volume vai ser 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Ao realizar essa multiplicação, a gente obtém que o volume é igual a 1,728 metros cúbicos. Por que metro cúbico? A unidade está em metro. Metro vezes metro, metro ao quadrado vezes metro, metro cúbico. Pequena observação, que na verdade ela é bem enorme. Eu percebi com alguns exercícios de vocês que vocês ainda estão com dificuldade em multiplicação e divisão com números decimais, ok? Os números com vírgula. Eu vou passar depois uma lista extra, tá, de atividade para vocês exercitarem essa parte de multiplicação e divisão com números decimais, porque é de extrema importância, tá? Tia, eu já sei. Os que estão se achando muito, não estão sabendo tanto. Então, vamos com calma. Faça com calma, faça com paciência. Vocês são muito agoniados em querer terminar logo. E esse querer terminar logo faz com que vocês errem coisas que não deveriam errar, coisinhas simples, coisinhas mais básicas, tá? Que vocês têm, eu sei que vocês sabem, mas por uma questão de não prestar muita atenção, de desse agonia de terminar logo, acaba errando. Então tem que prestar bastante atenção, belezinha, turminha? Então vamos lá, continuando para o próximo praticando. Então, galerinha, vamos para outro praticando para vocês entenderem mais sobre o assunto. Então, bora lá. A questão que a gente vai fazer agora também é da página 299, é a questão 38. Então, temos assim, de um bloco cúbico de isopor de aresta 2 metros, recorta-se o sólido mostrado na figura ao lado. Após recortá-lo, qual o volume da parte que resta do bloco original? Então, muita calma nessa hora, tá? Como assim muita calma, tia? Eu tenho inicialmente um bloco, tá? Tenho esse bloco. E desse bloco é retirado uma parte, deixa eu mudar aqui de cor. É retirado uma parte desse bloco, ok? É retirado uma parte desse bloco. E aí essa parte que é retirada é essa daqui, ó, que tá na figura, ok? Belezinha? Tenho esse bloco. E desse bloco eu tiro uma partezinha.
E essa parte que eu retiro, ele apresenta essas dimensões, 40 centímetros, 1 metro e 1,5 metro. O que é que eu tenho que prestar atenção? As medidas, elas estão, né, em unidades diferentes, tem o centímetro e metro. Posso fazer direto? Não. Como eu disse anteriormente, digo faz tempo, quando eu estou fazendo uma soma, multiplicação, divisão, o que for, eu preciso que as unidades estejam na mesma, as medidas estejam na mesma unidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, né, primeiro aqui, é transformar esse 40 centímetros em metro. 40 centímetros para metro, tenho que lembrar lá da minha retinha, né, da minha tabelinha, o centímetro está depois do metro. Então, quando eu vou da direita para a esquerda, eu faço o quê? Divisão. De centímetros para metro, eu divido por 100. Então, 40 dividido por 100 fica 0,4 ou 0,40 metros. Se eu não quero fazer a divisão, quero só andar com a vírgula. Então, se eu estou indo de centímetros para metro, eu vou andar duas casas, né? Então, eu vou de centímetro para decímetro, de decímetro para metro. Então, a vírgula está bem aqui, lembre, em qualquer número inteiro, a vírgula está após o último número. A vírgula está bem aqui, ela vai andar uma, duas casas. Então, vai ficar 0,4 metros. Top? Top. Então, vamos lá, continuando. E a outra medida. Agora que está todo mundo em metro, fica bem mais fácil da gente resolver. Fica mais fácil não, né? Vai dar para a gente resolver, porque antes não dava, porque não estava com todas as medidas. Então, o que eu vou fazer agora? Calcular o volume do cubo inicial. Aqui eu só anotei os dados, tá? Como assim o volume do cubo inicial? Ele fala que tem um cubo de isopor e que esse cubo de isopor tem aresta de 2 metros, ou seja, ele é 2 para 2 para 2. Seu comprimento, sua largura e sua altura mede 2 metros. Então, você vai calcular o volume do primeiro cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O primeiro cubo tem 8 metros cúbicos, ok? Depois que você calculou o volume do primeiro cubo, o valor do cubo inicial, você vai calcular o volume do sólido. Que sólido é esse? Esse aqui, ó. Isso aqui não é um cubo. Como é que tu sabe que não é um cubo, tia? Apresenta as mesmas medidas? Não. Apresenta medidas diferentes. Então, é um paralelepípedo. Beleza? Ele apresenta comprimento, largura e altura diferentes. Seu comprimento vai ser 0,4 metros, a sua largura 1 metro e sua altura 1,5 metro. Ao realizar o cálculo do volume desse sólido, você vai calcular 1,5 vezes 40 vezes 1, o que vai dar 0,60 metros cúbicos. Só que a questão não quer saber o volume do cubo inicial e nem quer saber o volume do sólido que foi retirado desse cubo. O que é que a questão quer saber? Após recortá-lo, qual o volume da parte restante do bloco? Então, eu tinha um cubo grandão e eu retirei uma parte desse cubo. O cubo todinho, sem retirar a parte, tem um volume de 8 metros cúbicos. Quanto vai ser agora com essa parte que eu tirei? Como é que eu calculo? Eu vou pegar o valor do cubo inicial, que é 8 metros cúbicos, e subtrair pelo volume do sólido, que é 0,60. Então, 8 menos 0,70 dá 7,4 metros cúbicos. Para me saber o volume do cubo, sem a partezinha que eu cortei, é só eu pegar o volume do cubo com a parte menos o volume da partezinha. Volume do cubo todinho, tá? Sem ter arrancado nada, menos a parte do volume que foi arrancado. Okay? E aí você obtém o volume que sobrou. Esse volume aqui, essa parte aqui, tá? Deixa eu riscar aqui para vocês verem.
essa parte aqui. Beleza? Fácil, né? Se não me entendeu, me diga lá no grupo, a gente rever essa questão sem problema nenhum. A gente rever outras questões, a gente vai fazer mais outros exercícios para ficar tudo bem direitinho para vocês compreenderem. Vocês não podem ir deixando passar, tem que aprender bem direitinho, tá? Lembrando aqui, ó, eu tô subtraindo, diminuindo o número inteiro pelo número decimal. Eu tenho que lembrar que eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Muitos ainda se confundem, tá? Então, aqui, ó, deixa eu botar de vermelho. Vai ficar 8, ok? Deixa eu botar mais 8,00, porque ali eu tenho dois números depois da vírgula, então eu vou botar aqui dois números depois da vírgula. Desculpa que tá um pouco ruimzinho aqui a escrita, tá? Menos 0. Ai, meu Deus, 0. Isso aqui é um 0, viu, gente? Desculpa aí. Vírgula 60. Não, tá muito feio, peraí. Então. Melhorou. Mas a gente pode desistir nada. Tá sempre. Opa, tentando. Apagar aqui rapidinho. Perdi a minha borracha. Calma. Perdi a borracha novamente. Gente, vai assim mesmo, porque eu não tô conseguindo fazer um ser direitinho. Ok? Então, o que vocês podem observar é que eu coloquei vírgula embaixo de vírgula para fazer a subtração. Era isso que eu queria lembrar para vocês, para ressaltar na hora que vocês estão fazendo, para não esquecer. Se eu estou falando de um número inteiro menos um número decimal, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, ok? Aí, fazendo a subtração, dá 7,4. Belezinha? Bom, galerinha, vamos para o último praticando. O praticando que a gente vai ver agora é da página 300, a questão 41. Uma piscina ela possui a forma de um paralelepípedo com 6 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,7 metros de profundidade. Calcule a capacidade em litros dessa piscina. Então, primeira coisa, vamos aqui anotar os dados. A questão informa que o comprimento é 6 metros, a largura é 3 metros e a altura é 1,7 metros, ok? Uma coisa boa dessa questão é que as medidas já estão com a mesma unidade, todas são metros, belezinha? Lembrando, C é de comprimento, L é de largura e H é de altura. A questão também informa que se trata de um paralelepípedo, então ela quer o volume, né, do paralelepípedo. O volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, você vai apenas substituir. Onde tem 6, você vai colocar 6. Onde tem L, você vai colocar 3. E onde tem H, você vai colocar 1,7. Então, vai ficar 6 vezes 3 vezes 1,7. 6 vezes 3 é 18, vezes 1,7 dá 30,6 metros cúbicos. Porque eu estou multiplicando metro vezes metro vezes metro. Vai dar metro cúbico, ok? Só que na questão está dizendo assim, calcule a capacidade em litros. Ou seja, ele não quer em metros cúbicos. E aí chegamos a uma enorme observação. Que observação é essa? É a relação entre os volumes, né, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, essas medidas de volume, e as de capacidade, litros, ok?
decilitro, centilitro, mililitro, ok? Então, 1 metro cúbico, ele equivale a 1000 litros, ok? Isso aqui você tem que gravar, tem que escrever num papel bem grandão e colocar na parede do seu quarto. 1 centímetro cúbico equivale a 1000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Mais uma vez, para ficar bem mais fixo. 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. Ok. Então, se o volume é 30,6 metros cúbicos, e eu sei que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 30,6 metro cúbico e multiplicar por 1000. Ao fazer a multiplicação, você vai obter 30.600 litros, ou seja, a capacidade em litros dessa piscina é 30.600 litros. Você pegou esse valor e multiplicou por 1000. Por que você multiplicou por 1000? Porque 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Como 1 metro cúbico é igual a 1000 litros e você tem 30,6 metros cúbicos, você vai pegar esse valor e multiplicar por 1000 e vai obter 30.600 litros. Belezinha? Galerinha, a gente fica por aqui. Obrigada por assistir. Até a próxima aula. Leia o livro, faça as atividades e dúvidas me pergunte no grupo. Beijos e até a próxima aula. Bye, bye!